No reino animal, híbridos são resultado da combinação genética de duas espécies diferentes, criando descendentes que carregam características únicas de ambos os progenitores. O cruzamento de espécies, embora raro na natureza, tem fascinado cientistas e o público por séculos. Esses híbridos, como o ligre, cruzamento entre leão e tigresa, e o taigon, cruzamento entre tigre e leoa, destacam-se por suas peculiaridades físicas e comportamentais. Este roteiro explora alguns dos exemplos mais fascinantes de espécies híbridas e como essas criaturas se formam. Esses animais representam uma fusão de diferentes linhas genéticas, com resultados surpreendentes e intrigantes. Espécies híbridas ocorrem quando duas espécies distintas se cruzam, produzindo descendentes com características de ambas. Esse processo pode ocorrer naturalmente, embora seja mais comum em cativeiro, onde as barreiras geográficas e comportamentais são removidas. Os híbridos resultantes muitas vezes apresentam combinações inesperadas de características físicas, como tamanho, cor e padrão. O cruzamento pode ocorrer entre espécies muito próximas geneticamente, permitindo uma mistura viável. Esses híbridos costumam ser estéreis, incapazes de gerar descendentes, mas ainda representam uma janela fascinante para a genética animal. O ligre é o maior felino do mundo, resultado do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. Esse híbrido gigante herda o tamanho imenso de ambas as espécies parentais, superando em peso e altura tanto os leões quanto os tigres. Ligres podem atingir mais de 400 quilos, tornando-se símbolos de força e poder. Embora grandes, esses híbridos não existiriam naturalmente, já que leões e tigres raramente se encontram em habitats selvagens. A criação de ligres em cativeiro atraiu a atenção mundial por suas impressionantes características físicas. O taigon é o resultado inverso do cruzamento entre um tigre macho e uma leoa, e suas características diferem do ligre. Ao contrário do ligre, os taigons tendem a ser menores e herdam mais características comportamentais dos tigres. Eles apresentam uma mistura de cores e padrões de ambos os pais, com listras típicas dos tigres e uma juba reduzida, herdada dos leões. Embora menos conhecidos que os ligres, taigons também impressionam pela forma como combinam traços de duas espécies tão distintas. Sua existência é um lembrete de como a genética pode criar combinações únicas. Embora a maioria dos híbridos seja criada em cativeiro, alguns cruzamentos ocorrem naturalmente em áreas onde os habitats de diferentes espécies se sobrepõem. Um exemplo notável é o cruzamento entre ursos polares e ursos pardos, que tem gerado descendentes híbridos chamados Peasley ou Grolares. Essas combinações surgem à medida que as mudanças climáticas forçam as espécies a migrarem para novos territórios. Os híbridos naturais frequentemente possuem características que os ajudam a sobreviver em ambientes em transformação. A ocorrência de híbridos naturais demonstra a capacidade de adaptação e flexibilidade genética na natureza. No mundo das aves, cruzamentos também ocorrem, resultando em híbridos com características únicas, tanto na plumagem quanto no canto. Aves como canários e pintacilgos têm sido cruzadas em cativeiro para criar espécies com padrões de cor distintos, ou vozes melodiosas. Esses híbridos aviários muitas vezes são criados por razões estéticas ou comerciais, e os resultados variam em termos de fertilidade. Embora alguns híbridos de aves sejam estéreis, outros conseguem se reproduzir, criando uma nova geração com traços genéticos misturados. A criação seletiva em aves exemplifica como os humanos influenciam o processo de hibridização. Nos oceanos, híbridos também surgem, como no caso do wolfing, um cruzamento raro entre uma fêmea de golfinho e um macho de falsa orca. O wolfing combina características de ambas as espécies, apresentando uma aparência que mistura traços físicos dos dois progenitores. Esses híbridos são extremamente raros, e sua existência levanta questões sobre os limites da compatibilidade genética no reino marinho. Embora incomuns, híbridos marinhos oferecem uma perspectiva interessante sobre a diversidade genética em ambientes aquáticos.
Eles simbolizam a capacidade da vida marinha de se adaptar de maneiras inesperadas. Além dos ligres e taigons, outros cruzamentos entre grandes felinos, como o leopon, cruzamento entre leopardo macho e leoa, demonstram a diversidade de híbridos possíveis. Esses cruzamentos geralmente resultam em animais com características visuais impressionantes, como os padrões de manchas dos leopardos misturados com a constituição robusta dos leões. Embora raramente vistos fora de cativeiro, esses híbridos fornecem insights sobre a genética e o comportamento dos felinos. A interação entre grandes felinos em cativeiro leva à criação de híbridos que nunca ocorreriam na natureza. Cada híbrido oferece uma nova perspectiva sobre a herança genética. O cruzamento entre ursos polares e ursos pardos em áreas onde seus habitats se sobrepõem criou híbridos conhecidos como Peasley ou Grolares. Esses híbridos herdam características físicas e comportamentais de ambas as espécies, adaptando-se a ambientes variados, tanto árticos quanto florestais. A existência desses híbridos naturais reflete as mudanças climáticas e a migração forçada de animais para novas regiões. O híbrido de urso simboliza a capacidade da natureza de se ajustar em face da mudança ambiental. Sua aparência única combina o branco do urso polar com o marrom do urso pardo, criando uma fusão fascinante de espécies. Cruzamentos entre diferentes espécies de canídeos, como lobos e cães, têm gerado híbridos com características físicas e comportamentais diversas. O híbrido de lobo e cão, por exemplo, combina a robustez e instintos de caça do lobo com a domesticação do cão. Esses híbridos são populares entre criadores, mas também apresentam desafios em termos de comportamento, já que os instintos selvagens dos lobos podem ser difíceis de controlar. No entanto, os híbridos de canídeos têm sido estudados para entender melhor a relação evolutiva entre cães e seus parentes selvagens. Eles exemplificam a complexidade da domesticação e da genética. Embora muitos híbridos nasçam saudáveis, a estabilidade genética deles pode ser um desafio. Híbridos frequentemente sofrem de problemas de fertilidade ou saúde, devido às diferenças genéticas entre as espécies parentais. Em alguns casos, esses híbridos são incapazes de se reproduzir, como é o caso de muitos ligres e taigons. A estagnação genética em híbridos também pode resultar em condições de saúde debilitantes ou em uma expectativa de vida reduzida. A ciência continua a investigar os limites da hibridização e como os fatores genéticos influenciam a viabilidade desses descendentes. Criação de híbridos, especialmente em cativeiro, levanta questões éticas sobre a manipulação genética e o bem-estar animal. Muitos críticos argumentam que a criação deliberada de híbridos pode resultar em animais com problemas de saúde ou dificuldades comportamentais. Além disso, a criação de híbridos para fins comerciais ou exibição em zoológicos suscita preocupações sobre o impacto no bem-estar dos animais. As questões éticas em torno da criação de híbridos refletem os dilemas enfrentados por cientistas e conservacionistas. O equilíbrio entre o interesse científico e a responsabilidade ética permanece no centro do debate sobre hibridização. Embora controversa, a hibridização às vezes é utilizada em programas de conservação para preservar espécies ameaçadas. Quando uma espécie está à beira da extinção, cruzá-la com uma espécie próxima geneticamente pode ajudar a manter uma linha genética viva. Esses programas são cuidadosamente monitorados para evitar a diluição da identidade genética original da espécie em questão. A hibridização controlada oferece uma ferramenta útil, mas deve ser usada com cautela para garantir que as características únicas de uma espécie não se percam no processo. A conservação genética através de híbridos é uma abordagem complexa, mas potencialmente salvadora. Embora a maioria dos híbridos seja criada em cativeiro, alguns ocorrem espontaneamente na natureza, especialmente em regiões de sobreposição de habitat. No caso de pássaros, por exemplo, as mudanças no habitat podem levar ao cruzamento de espécies diferentes, resultando em híbridos com padrões de plumagem mistos. Esses cruzamentos naturais oferecem uma visão fascinante de como a hibridização pode ocorrer sem intervenção humana.
No entanto, os híbridos selvagens frequentemente enfrentam desafios em termos de aceitação dentro das populações parentais. A hibridização natural continua a ser uma raridade, mas demonstra a plasticidade da genética animal. Os híbridos contribuem para a diversidade genética ao combinar características de duas espécies distintas, criando indivíduos geneticamente únicos. Essa mistura genética pode, em alguns casos, proporcionar uma vantagem de sobrevivência, especialmente em ambientes em mudança. A diversidade genética gerada pelos híbridos oferece novas possibilidades para adaptação e evolução, mas também apresenta riscos, como a diluição de características importantes das espécies originais. A contribuição dos híbridos para a biodiversidade é um tema de estudo contínuo na biologia evolutiva. A genética dos híbridos revela a complexidade e o potencial de combinações genéticas. Híbridos domésticos, como o Labradoodle, cruzamento entre Labrador e Poodle, demonstram como a criação seletiva pode resultar em novos tipos de animais de estimação. Esses cruzamentos muitas vezes visam criar animais com características desejáveis, como temperamento estável ou pelagem hipoalergênica. No entanto, como ocorre com outros híbridos, os cruzamentos domésticos também podem apresentar desafios genéticos e de saúde. A criação de híbridos para fins comerciais ou de estimação levantou debates sobre os limites éticos da intervenção humana na genética. Apesar disso, os híbridos domésticos permanecem populares em todo o mundo. Os híbridos sempre fascinaram a imaginação humana, desde os seres mitológicos como a esfinge e o centauro até as criaturas híbridas da literatura e cinema. Na cultura moderna, animais híbridos continuam a despertar curiosidade e admiração, representando a fusão de forças naturais. Esses seres mistos frequentemente simbolizam poder, mistério e dualidade. O fascínio por híbridos vai além da biologia, refletindo um desejo humano de explorar o desconhecido e desafiar os limites da natureza. A cultura popular celebra os híbridos como criaturas únicas e impressionantes. As espécies híbridas, como ligres, taigons e outros cruzamentos, oferecem uma visão fascinante da complexidade genética e do potencial evolutivo. Esses cruzamentos destacam as possibilidades que a natureza, e às vezes a intervenção humana, pode gerar. Embora muitos híbridos não existam na natureza, seu estudo proporciona insights sobre a genética, a adaptação e as relações entre espécies. No entanto, a criação de híbridos levanta questões éticas, que exigem uma abordagem cuidadosa e responsável. O mundo dos híbridos continua a intrigar cientistas, conservacionistas e o público, desafiando nossa compreensão das fronteiras da natureza.